Verdade Prática e Leitura Bíblica em Classe, mas nós vamos, ainda em nossa introdução, retornar a estes pontos para destacar algumas coisas para a nossa lição, ainda de forma introdutória. Bem, nesta lição nós temos aqui 3 objetivos, sendo eles, o primeiro, acerca do primeiro ponto, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. O segundo objetivo de nossa lição é elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. E o terceiro e último objetivo é explicar as qualificações de natureza moral e também de natureza social exigidas para o exercício ministerial. Então, meus irmãos, nesta lição nós temos aqui um assunto importantíssimo. E se nós olharmos para a lição de número 6, que foi na semana passada, nós vimos a igreja como um organismo e também como uma organização. E esta lição de número 7 faz alusão justamente à organização desta igreja. Então, hoje nós veremos que esse exercício ministerial que nós vamos estudar aqui, com base no texto de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, onde ele elencou alguns ofícios ministeriais, ou 5 ofícios ministeriais, nós veremos que isso faz parte da organização da igreja. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que hoje a nossa ênfase é justamente na organização ministerial. Só que nós veremos que a igreja como um todo tem participação nisso. Então, ainda de primeiro momento, de forma introdutória, nós podemos entender que, a tratar destes dons ministeriais, ou chamados específicos que Paulo destaca aos Efésios, nós estamos tratando do corpo ministerial, dos obreiros que nós conhecemos aqui, como nós vamos tratar na nossa lição. Só que a igreja também tem uma participação importante, e isto está destacado no primeiro ponto da nossa lição, e nós veremos isso. Então, nesta lição de número 7, nós trataremos o ministério eclesiástico, ou ministério da igreja, com suas funções, ofícios e qualificações básicas exigidas para exercer este ministério. Então, de modo geral, nós temos que observar aqui que, quando se trata de ministério ou de serviço na igreja, nós não estamos falando somente, perceba o destaque aqui para o somente, dos obreiros da casa do Senhor. Então, quando a gente fala de serviço na igreja, nós não falamos somente ou restrito aos obreiros que estão instituídos pelo Senhor na igreja. Então, de modo geral, todo cristão faz parte, por exemplo, do ministério sacerdotal, que na Nova Aliança, ou no Novo Testamento, é um ministério universal. Então, a gente vai ver isso além, no primeiro ponto, vamos aprofundar isso, mas, de forma introdutória, eu gostaria que a gente entendesse isto aqui, porque é um ponto importante da nossa lição, que a gente vai tratar sobre os ofícios ministeriais específicos, destacados na carta de Paulo aos Efésios, mas toda a igreja, todo cristão, ele tem uma chamada universal, que seria o sacerdócio real, que nós já estudamos neste trimestre que passou. Então, a gente tem algumas referências que a gente pode citar mais à frente no nosso primeiro ponto, mas, de primeiro momento, todo cristão faz parte deste ministério sacerdotal, que hoje é universal para todo o cristão, ou toda a igreja do Senhor, seja os obreiros da casa do Senhor, ou seja, os membros deste corpo que nós estamos tratando neste trimestre. De forma específica, e aí a gente tem um chamado específico para isso, nós temos ministérios relacionados a estas chamadas específicas, dadas para o aperfeiçoamento dos santos. E aí são esses 5 ministérios destacados por Paulo aos Efésios. Para a gente entender isso aqui, a chamada geral da igreja e a chamada específica do Senhor a alguns, a gente pode abrir a Bíblia, e aí eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na segunda carta a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo,
capítulo 1. Nós vamos entender aqui o que seria esta diferenciação do chamado geral ou universal para todos os cristãos ou todos os crentes e a chamada específica ou a vocação individual dada por Deus a alguns. Então, estas não são para todos. Nem todo mundo será chamado por Deus de forma específica para ser, por exemplo, um evangelista. Nem todos serão profetas, nem todos serão mestres e doutores. Mas há uma chamada geral que a gente pode entender na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então aqui a gente pode entender a chamada geral de toda a igreja. Paulo está dizendo que nos, de forma geral, salvou e chamou com uma santa vocação. E esta vocação aqui, que é santa, como diz o apóstolo Paulo, diz respeito àquilo que o próprio apóstolo Pedro disse em sua carta, quando ele disse que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou. Então isto é para todos. Todos aqueles que foram resgatados por Jesus e se converteram a Ele, têm esta vocação, ou santa vocação, uma chamada universal de anunciar. E aí é aquilo que a gente pode entender também quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Isto é para todos, é uma chamada geral para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo e precisamos anunciar a sua obra ou a sua palavra. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui da chamada geral. E aí quando ele diz da chamada geral, ele está dizendo que ele nos salvou e nos chamou. Então é todos. Isto aqui diz respeito a todos nós. Todos aqui que estamos, sejamos obreiros da casa do Senhor ou não, temos essa chamada e uma santa vocação para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, por onde formos. Só que quando a gente olha o apóstolo Paulo diferenciando isto, a gente pode entender isto no versículo de número 11, aonde ele diz, ou melhor, vamos ler o versículo 10 e 11 também. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E aí, versículo 11, para o que eu fui constituído ou separado, pregador e apóstolo, e doutor dos gentios. Então perceba aqui que o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele está destacando uma chamada geral. E quando ele destaca uma chamada geral, ele diz que nos salvou e chamou. Só que quando a gente olha para o versículo 11, o apóstolo Paulo está dizendo da sua vocação individual, onde ele diz, para o que eu fui separado ou constituído, pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então perceba que o apóstolo Paulo ele faz esta separação. Nem todos foram chamados como apóstolos e doutor dos gentios, mas todos foram chamados com uma santa vocação dos salvos em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele nos faz entender que há uma chamada geral por parte de Deus a todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, mas também há chamadas específicas, que o próprio apóstolo Paulo está dizendo no versículo 11, que ele foi constituído e separado como pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então nem todos foram separados como o apóstolo Paulo para serem apóstolos ou doutores, mas todos nós fomos chamados com uma santa vocação dos salvos. Então a gente precisa entender que há uma distinção numa chamada específica de Deus para alguns e da vocação geral ou universal para todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então, Jesus ou Deus nos salvou e nos chamou, todos nós, mas alguns são separados por Deus para serem, por exemplo, como o apóstolo Paulo, apóstolos, doutores, pregadores, mestre, profeta, e aí vai por diante. Então, a título de introdução da nossa lição de número 7, nós temos que entender isso.
há chamadas específicas da parte de Deus, estas como vocações individuais, e também há uma chamada geral para toda a igreja, onde nós, como salvos no Senhor, devemos cumprir aquilo que foi nos designado. Então, esta é uma palavra ainda introdutória para a nossa lição. Vamos ao texto de Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, que é o recorte da nossa leitura bíblica em classe, da onde também foi tirado o textuário da nossa lição, que é este versículo 11. Então, a gente pode aqui já começar a tocar no assunto da nossa lição, diretamente falando. Então, no versículo 11, a gente tem uma importante escrita do apóstolo Paulo, porque nisto que nós estamos dizendo, da chamada específica, diferenciando da chamada geral para todos os salvos, o apóstolo Paulo diz no versículo 11 da carta aos Efésios, capítulo 4, dizendo: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, ele mesmo, separou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Então a gente percebe que esta instituição da atividade ou do ofício ministerial na igreja foi dada pelo próprio Deus. Só que aqui a gente precisa entender o propósito pelo qual há essa separação. O propósito pelo qual Deus ele tem chamadas específicas para alguns e uma separação destes para um ofício específico diante da igreja. Então, quando a gente olha para esta classificação do apóstolo Paulo, dizendo aos Efésios, dessas 5 atividades ministeriais, nós estamos vendo estes como dons ministeriais que Deus deu a alguns. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, doutores, pastores e também evangelistas. Então, dons distribuídos por Deus. Então vamos lá, os dons distribuídos por Deus são capacitações concedidas pelo Senhor para a edificação da sua igreja. Então o propósito maior dos dons é a edificação da igreja do Senhor. Então quem recebe um dom do Senhor, não recebe para si, mas recebe para a igreja do Senhor. Este dom ele precisa ser utilizado em prol do povo de Deus. Então, aqueles que têm dons do Senhor, receberam dons com um propósito. O propósito é a edificação da igreja. O texto de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 11, por mais que está tratando destes dons ministeriais, aonde o apóstolo Paulo, ele vai destacar destes ofícios aqui, ele se segue dos versículos 12 a 16, mostrando justamente o propósito pelo qual Deus separou estes. Então, há um propósito na distribuição dos dons que Deus concede à igreja. E esses dons, eles são diversos. Os dons são diversos. E aí a gente tem, pelo menos, 3 classificações dos dons, sendo elas os dons espirituais. Isto a gente vê na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E ali vai se destacar uma série de dons que o apóstolo Paulo, ele destaca aos coríntios.
Os dons ministeriais, isto a gente vê justamente em Efésios capítulo 4, nesta lição nós vamos estudar sobre eles, e os dons de serviço em Romanos capítulo 12, onde o apóstolo Paulo também trata sobre eles. Então os dons, eles são diversos, mas em todos estes dons, em todas estas classificações, há um propósito da parte de Deus em dispensar estes dons à igreja, ou ao seu povo, que é a edificação. Então, o dom do Senhor, ele promove a igreja a edificação. Edificação, o crescimento, nos leva, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, à unidade da fé, à verdade, ao amor, à maturidade de fé também. Então, o apóstolo Paulo está tratando aos Efésios desta maturidade que os dons nos levam. Isto, é claro, pela vida destes que foram separados, mas também daqueles que recebem os diversos dons do Senhor, sejam eles os próprios dons espirituais. Então, os dons são concedidos pelo Senhor. E aí, como é que nós tratamos os dons? Ou como é que aquele que recebe o dom deve tratar ele? Então, nós que recebemos os dons, a igreja do Senhor, é apenas dispenseira do Senhor. Então, o dom não é nosso, o dom é do Senhor. O dom, ele não pode ser usado para o nosso propósito, para a nossa vontade. Não, o dom, ele precisa cumprir o propósito destinado pelo Senhor. Então, sejam aqueles que foram separados por Deus, como apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, ou sejam aqueles que receberam dons espirituais da parte de Deus, estes devem cumprir o propósito maior pelo qual os dons foram destinados a eles. O propósito é a edificação da igreja. Então nós somos despenseiros, somos mordomos, aqueles que administram os dons que Deus nos concedeu, com um propósito maior. Então, nós somos dispenseiros, o dom não é nosso, é do Senhor, e é para a edificação e glorificação, é claro, do nome do Senhor e não o nosso. Então, aqueles que recebem dons do Senhor, eles precisam entender isto, e nós, igreja do Senhor, precisamos entender que estes dons concedidos pelo Senhor são para nós. O corpo de Cristo é o beneficiado, aonde recebe a edificação, o crescimento, a formação, a maturidade, a unidade de fé, o amor, a verdade, tudo isso que o apóstolo Paulo relaciona aos Efésios, e muitas outras dádivas concedidas pelo Senhor, são aquelas que a igreja recebe por o Senhor conceder dons aos seus filhos. Então, a importância dos dons, a relevância dos dons, é justamente esta. E é isso que nós vamos ver hoje, nos dons ministeriais destacados por Paulo aos Efésios, e como isto influencia na vida da igreja do Senhor, o corpo de Cristo, como é a temática do nosso trimestre. Então, para nós relacionarmos alguns desses benefícios que nós já estamos tratando aqui em nossa introdução, nós podemos ver que somente neste texto de Efésios o apóstolo Paulo destaca alguns benefícios ou propósitos dos dons ministeriais concedidos pelo Senhor. Então, esses dons ministeriais, ou a separação destes com chamadas específicas, trazem à igreja o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, trazem a edificação do corpo de Cristo, que é o objetivo último, ou o principal objetivo. Isto a gente vê também na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15. Terceiro, geram a unidade da fé. O quarto, levam ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Isto a gente pode também observar na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E quinto, levam à maturidade. Então, os dons ministeriais estão para a igreja com estes propósitos aqui: a edificação, o aperfeiçoamento, a unidade de fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus e a maturidade daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, está aqui destacada a importância destes que foram separados pelo Senhor. Por isso, o próprio Deus se encarrega de separar estes. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então,
dada a importância e relevância destes, é o próprio Senhor que se encarrega de separar estes que foram chamados com dons ministeriais. O Senhor, Ele cuida e zela da sua igreja, e até nisso a gente pode perceber o cuidado do Senhor, aonde Ele separa homens com chamadas específicas para que a igreja fosse edificada. Então, a gente vai entender, no segundo ponto da nossa lição, como é que está separado tanto os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres, e também os presbíteros e diáconos. Como é que isto está posto para nós na igreja do Senhor e como cada ministério ele é relevante para a obra do Senhor. Então vamos ao primeiro ponto da nossa lição, entender um pouco da chamada geral de toda a igreja, e aí a gente vai falar sobre o ministério sacerdotal de todo crente. Nós temos 3 subpontos. O primeiro deles, o sacerdócio no Antigo Testamento. O segundo, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. E o terceiro subponto, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Então aqui, meus irmãos, como nós dissemos na nossa introdução, nós vamos tratar sobre um ministério que é geral, ou universal, para todo crente salvo no Senhor. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo temos este ministério chamado ministério sacerdotal. Então, ao longo da Bíblia, a gente vai perceber diferentes fases do ministério sacerdotal. O próprio comentarista ele coloca aí no primeiro subponto o sacerdócio no Antigo Testamento, e ele vai destacar ao longo da história como é que isto foi posto para o povo de Deus e como se tratava o sacerdócio. E aí a gente vai perceber que nas páginas do Antigo Testamento, nas primeiras dispensações, lá no princípio, antes da lei, antes que fosse instituído o ministério sacerdotal diante do povo do Senhor, antes que houvesse feitas a aliança que foi feita com Israel, e Israel foi posta como um sacerdócio de Deus para todas as nações, nós temos um ministério sacerdotal que foi exercido pelo chefe de família, ou o pai da família. Ele era encarregado, cabia a ele tratar sobre as questões sacerdotais diante de sua casa. Isto a gente vai perceber, o próprio comentarista destaca aí o Adão, em Gênesis capítulo 4. Nós temos também nos dias de Noé, Noé como um sacerdote de sua família, isto em Gênesis capítulo 8, versículo 20. O próprio Jó também é tido como um sacerdote do seu lar, em Jó capítulo 1, versículos de 1 a 5. E aí, passando pelos patriarcas, nós temos Abraão, Isaque e Jacó, isso nos textos de Gênesis. Então, antes que houvesse uma definição por parte da lei, cabia ao chefe de família exercer um sacerdócio sobre a sua casa. Então, a gente está entendendo que ainda não se havia estabelecido a lei, ainda não há um ministério sacerdotal, ainda não há exigências por parte de Deus na lei, como se devia ser o sacerdote. Ainda não se havia separado, por exemplo, a tribo de Levi, ou a família, ou a casa de Arão, como sacerdotes, e uma linhagem sacerdotal. Então, antes disso, há uma responsabilidade pelo chefe de família, o pai de família, o chefe da casa, para exercer questões sacerdotais, levando a sua casa para perto do Senhor. Então, isto antes da lei. E aí a gente vai ver, nesse primeiro subponto, o sacerdócio também na dispensação da lei. Aqui já há um estabelecimento por parte do Senhor de como se deveria ser feito isso no meio do seu povo. Então nós vamos perceber que Deus ele vai eleger Israel para ser um reino sacerdotal. Então em Êxodo capítulo de número 19, versículo 6, a gente percebe que Deus está estabelecendo, a partir da aliança que ele tinha com Israel, estabelecendo Israel como este reino sacerdotal, aonde Israel é o exemplo para as demais nações,
aonde Deus visava com isto trazer as demais nações a partir de Israel para perto dele. É claro que a história vai nos contar das falhas que Israel teve com isso, e a gente viu isso, por exemplo, no trimestre passado, tratando sobre a missiologia ou missões, aonde a princípio era Israel, aquilo que a igreja faz hoje para todo mundo, é Israel que fazia com as demais nações, como a nação que servia de exemplo. Então, tratando sobre o ministério sacerdotal, Israel foi posto por Deus como um reino sacerdotal. Então a gente vai ver que nesse sentido, de que a nação de Israel seria a bênção de Deus para as demais nações. Então, quando a gente entende que nós, como igreja do Senhor, somos o sacerdócio real, é uma aplicação, é claro, que em suas restrições a Israel, que tem questões específicas para com Deus em sua aliança, mas a igreja reflete o que Israel refletia às demais nações para todo mundo hoje. Então, quando a gente fala que todo crente tem um sacerdócio da parte de Deus, ou que a igreja é o sacerdócio real, isto quer dizer que nós somos para o mundo esta bênção de Deus. E nós precisamos, é claro, cumprir a nossa missão diante deste mundo. Então, internamente, o sacerdócio propriamente dito só podia ser exercido por homens da tribo de Levi, da família de Arão, que estivessem de acordo com várias exigências por parte de Deus. Então, por exemplo, quando a gente abre a Bíblia em Levítico, capítulo de número 21, Levítico, capítulo de número 21, versículos 17 a 20, ou versículos 17 a 21, nós vamos entender o que o Senhor colocou como exigência para se cumprir o ministério sacerdotal. Levítico 21, versículo 17, diz assim: falarão dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer pão ao seu Deus, ou o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que estiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou tiver defeito no olho, ou sarna, ou impigem, ou que tiver testículo mutilado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então, aqui em Levítico, nós estamos vendo que Deus está dizendo a Moisés para dizer isto a Arão, das suas exigências, conforme aqueles que deveriam exercer o ministério sacerdotal. É claro, meus irmãos, que se nós formos aplicar isso, por exemplo, à igreja do Senhor, se nós formos olhar para as exigências de forma literais aqui, que foram descritas por Deus a Moisés, muitos, ou quem sabe, nenhum de nós, poderíamos exercer este ministério hoje. Se nós formos olhar de forma exigente, nós não vamos passar, muitos de nós não passaríamos a cumprir estas exigências que foram feitas por Deus. Só que no nosso tempo, e aqui a gente já vai aplicando um pouco de todo este primeiro ponto, no tempo da igreja, é claro que não é mais sobre o que a lei está dizendo de forma direta, de forma restrita, mas há exigências espirituais hoje. Então, quando a gente aplica o que Levítico está dizendo aqui do ministério sacerdotal ao ministério que todo crente exerce hoje, há deformidades espirituais que nós não podemos ter. Quando fala do homem cego, nós hoje, como igreja do Senhor, não podemos ser cegos espirituais. Quando fala daquele que tinha
membros compridos, e isto quer dizer do equilíbrio, aquele que tem uma perna maior que outra, por exemplo, que não tem um equilíbrio para andar, o crente precisa ter equilíbrio espiritual hoje. Nós não podemos ser coxos, aqueles que ficam para trás, que não conseguem caminhar. Nós precisamos entender que a aplicação do ministério sacerdotal hoje não é sobre as exigências propriamente ditas, mas é sobre questões espirituais, que a igreja precisa ser o exemplo para exercer esse ministério sacerdotal hoje. Então não é sobre deformidades no corpo, mas é sobre deformidades espirituais, que muitas vezes nós temos e que nos fazem inaptos a exercer o ministério sacerdotal hoje. O diácono, se puder levar o microfone à irmã Lidiane, ela vai comentar. Pai Senhor, irmãos, é interessante que você está abordando esse ponto a respeito de Levítico, e eu estava lembrando do texto que está em Números 16, porque aqui no início, logo da introdução, quando fala sobre o ministério sacerdotal de todo crente, aí você apontou que os sacerdotes eram os chefes da casa. E a revista vai dizer que o Senhor limitou a prática sacerdotal à tribo de Levi, a família de Arão, né? A tribo de Levi e a família de Arão. Aí eu estava pensando, irmãos, no risco, estava até comentando com a irmã Beth, do risco que essas pessoas correm hoje em dia. A gente vê muitas pessoas abrindo igrejas porque não conseguem se submeter a um pastoreio de alguém, né? Então o que elas fazem? Hoje em dia é difícil a gente ter uma unidade, porque ninguém quer ser o vice, né? Todo mundo quer ser o chefe, todo mundo quer ser o que manda. Mas aí o que acontece? Em Números 16, fala sobre a rebelião, né? Fala que que Corá, Datã e Abirão levantaram 250 homens contra Moisés, para dizer, contra Arão, para dizer, não é possível que só vocês vão fazer o serviço sacerdotal. Aí Moisés, porque era calmo e manso, como a Bíblia diz, traz à memória deles o seguinte: será que para vocês foi pouco Deus tirar da terra do Egito, trazendo a memória, dizendo o seguinte: será que tem necessidade de vocês ainda exercerem alguma coisa, mesmo não sendo escolhidos? Aí Moisés começa a falar, será que foi pouco o que Deus prometeu, falando que ia dar uma terra que manava leite e mel para vocês? Vocês ainda querem exercer o sacerdócio? E a Bíblia fala que o rosto de Moisés caiu naquele momento, por conta da rebelião. E olha que interessante, no 17 vai falar que a vara de Arão não só floresceu, como Deus falou com Moisés, que iria abrir a terra e a terra iria engolir. Irmãos, olha o perigo da gente querer ser o que a gente não foi chamado para ser, né? Olha o perigo da gente querer almejar alguma coisa. Então eu estava falando com a irmã Beth, que esse é o tempo da gente buscar o contentamento em Deus, senão a gente vai ficar muito perdido na nossa chamada. Isso é muito importante, o exemplo que o Luiz Otávio deu e a aplicação que ele fez. Falei com a irmã Beth, que coisa interessante que o Luiz Otávio falou, porque hoje nós vemos muitas pessoas sendo chamadas para o ministério de música, muitos até pregadores. A gente vê aí, tem um irmão que é pregador, ele não tem os braços nem as pernas, ele prega no meio dos jovens, né? Andando de skate, eu esqueci o nome dele agora. Então, se a gente fosse olhar, não teria capacidade, se fosse na antiga aliança. Mas olha como que Deus olha além das nossas debilidades, e isso é um privilégio, né? Antigamente tinha toda essa restrição, mas olha que interessante, né, irmãos? O exemplo que o Luiz Otávio colocou de Levítico, que é importantíssimo, fazendo uma comparação com o que Deus permite com que façamos hoje, e esse exemplo que está registrado em Números, porque 250 pessoas é uma coisa, agora 250 homens
sacerdotes, né, das próprias casas, chefes das tribos, irem contra uma pessoa, isso é algo assustador. Agradeço a minha oportunidade. Então, irmãos, o que a irmã Lidiane está dizendo, da responsabilidade, e aí a gente pode entender o peso daqueles que são separados pelo Senhor, e o que ela está dizendo é a mais pura verdade, é que muitos querem ser o que Deus não os chamou para ser. E a gente precisa entender que no corpo de Cristo há lugar para todo mundo. A gente tem visto aqui ao longo desse trimestre, cada membro tem a sua função. Ora, o exemplo que sempre é dado, se a mão quiser fazer o que o pé faz, não vai dar certo. Então, na casa do Senhor é a mesma coisa, só que quando a gente trata do sacerdócio espiritual posto a toda a igreja, nós precisamos entender a nossa responsabilidade como igreja do Senhor. E aqui não é para quem é separado para o ministério, como os obreiros do Senhor da casa deles são. É para todo crente. Eu preciso ter a minha vida limpa diante do Senhor, espiritualmente, para que eu não tenha deformidades. E aí não tem para onde correr, porque aqui a gente não está falando de uma chamada específica, a gente está falando de uma chamada universal. O crente precisa ser diferente, precisa ser o exemplo, precisa não ter deformidades. Claro, irmãos, ninguém é perfeito. Só que eu preciso buscar ser melhor diante de Deus, o crescimento. Eu preciso buscar a minha edificação diante do Senhor. Eu preciso buscar a minha melhora diante do Senhor. E isso tudo precisa ser observado por nós. De formas que nós não teremos deformidades espirituais que nos tirem a responsabilidade que é posta a nós, como igreja do Senhor, como um sacerdócio real que nós somos diante do nosso Deus. Então, é importante a gente destacar isso aqui, porque quando a gente olha para Levítico, a gente pode dizer, olha, eu não tenho como ser um sacerdote diante de Deus, porque essas exigências aqui eu não posso cumprir. Mas hoje, na nossa vida de igreja, na dispensação da graça, é diferente. E aqui há exigências que agora não são mais físicas somente, são espirituais. E aí eu preciso me avaliar diante de Deus para ver se eu estou apto ou não, se eu tenho deformidades ou não espirituais para cumprir o que Deus está colocando a nós como responsabilidade. Isto para toda a igreja, numa chamada universal. Então, o segundo subponto do primeiro ponto traz uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Nós já entramos neste assunto, mas o que a gente precisa entender é que na dispensação da graça, cada salvo é um sacerdote espiritual. Então, espiritual, somos sacerdotes reais. O Senhor nos fez por sacerdotes. Já que o sacerdócio da antiga aliança tipificava o Cristo e sua obra, isto a gente vê em Hebreus capítulo de número 8, versículo 1. Hebreus capítulo de número 8, versículo 1, que diz assim: ora, a suma do que temos dito é, que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Isto quer dizer de Jesus, ou Cristo, da sua obra que exerceu, que cumpriu tudo aquilo que estava posto na antiga aliança. Então, isto aqui foi cumprido por Jesus. Podemos ver isso também na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, aonde Pedro não só destaca o ministério de Cristo, mas também o nosso. E aí ele vai dizer desta transição, dizendo: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós, como igreja do Senhor e como salvos no Senhor, somos postos como pedras vivas, edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Então nós somos este sacerdócio aqui.
E quando a gente trata do ministério sacerdotal de todo crente, nós estamos tratando justamente deste exercício espiritual que nós precisamos ter diante do Senhor. E aí a gente vai ver que Jesus, ele se oferece por nós, de uma vez por todas, mas cabe a nós oferecer o nosso próprio corpo em sacrifício vivo. Isto é o que Paulo diz aos Romanos, um texto muito conhecido, Romanos capítulo de número 12, versículos 1 e 2, onde ele diz que nós, como crentes no Senhor, precisamos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo diante do Senhor. E isso faz parte do sacerdócio que nós devemos exercer diante dele. Então, nós temos alguns textos importantes para destacar isso, como Hebreus capítulo de número 13, versículo 15. Hebreus capítulo de número 13, versículo 15, que diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, isso faz parte do ministério sacerdotal de todo crente ou de toda a igreja que nós devemos exercer. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 também. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Isso também faz parte do ministério sacerdotal de todo crente. Nós precisamos oferecer diante do Senhor, fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Isto é de responsabilidade de todos, de toda a igreja. Não é do ministério ou dos ministérios destacados pelo apóstolo Paulo aos Efésios, somente. Não. Isto é para todo o crente, o ministério sacerdotal de todo o crente. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13, também é um texto importante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: todos os santos vos saúdam. Ou melhor, acredito ter anotado a referência incorreta aqui. Mas, diante disso, meus irmãos, o que nós estamos destacando a vocês é justamente isso. Há uma aliança que foi cumprida pelo sacerdócio de Cristo, e agora nós estamos em uma nova aliança, aonde todos nós, não como dantes, temos uma separação, por exemplo, de uma só tribo, ou de uma só família, que era a família de Arão, mas nós temos aqui um sacerdócio universal que cabe a todos os santos, ou a toda a igreja do Senhor, aonde nós podemos oferecer sacrifícios espirituais, lembrando sempre que de nossa responsabilidade nós devemos estar em retidão diante do Senhor, ou aptos a isso. Se em Levítico nós temos exigências, aqueles que seriam sacerdotes na antiga aliança, o Senhor continua fazendo exigências espirituais a toda a sua igreja, de forma que nós precisamos zelar por estarmos aptos diante do Senhor. Então, nós vimos aqui neste segundo subponto que o sacerdócio de todo o crente, ele é uma doutrina bíblica que foi confirmada no Novo Testamento. Então, a gente citou aqui algumas referências, alguns textos que nos mostram isso, mostrando que a igreja do Senhor, como um todo, de forma geral, faz parte do sacerdócio real. Isto não está restrito apenas àqueles que foram separados por Deus ministerialmente. Então vamos ao terceiro subponto. Nesse terceiro subponto, o comentarista ele vai tratar sobre uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante, e ele vai dizer que no catolicismo romano o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há a função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo. Isto quer dizer o substituto de Cristo. Então, se nós cremos que Cristo cumpriu um sacerdócio e passou a igreja do Senhor numa outra aliança,
um sacerdócio espiritual. No catolicismo não é isso. No catolicismo nós temos a figura do Papa sendo considerado um vigário de Cristo, um substituto de Cristo, e isto, é claro, se põe para nós como uma heresia que deve ser refutada por nós. Então, lá não há uma função sacerdotal para membros, isso se restringe somente a padres, e no nosso caso aqui, na nossa crença, naquilo que nós professamos, aqui há uma diferença, onde todo crente, todo salvo em Cristo, tem a sua função sacerdotal, ou se põe como sacerdócio real, instituído por Deus. Então vamos ao segundo ponto da nossa lição, meus irmãos, e aqui a gente vai deter um pouco mais de tempo, porque será o ponto onde nós trataremos deste ministério quíntuplo, destacado por Paulo aos Efésios. E aí eu gostaria de que nós falássemos um pouco de cada um destes ministérios, sendo eles os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e doutores, e no segundo subponto, tratando sobre o serviço dos presbíteros e dos diáconos. Então vamos falar um pouco destes ministérios, destacando, é claro, o versículo de número 11 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, onde ele diz: grego também, que é o apóstolo, que quer dizer enviar alguém com uma missão especial, como um mensageiro e representante daquele que o enviou. Então é justamente isto que Jesus fará com os seus discípulos, ou os seus 12 apóstolos, e também com aqueles que foram destacados mais à frente, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, que não esteve sendo como um discípulo de Jesus, mas é instituído como um apóstolo. O título apóstolo ele foi usado para Cristo, por exemplo, em Hebreus capítulo de número 3, versículo 1. Então Jesus é tido também como um apóstolo. Os 12 discípulos também foram destacados como apóstolos por Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo de número 10, versículo 2, e o apóstolo Paulo, como nós dissemos, também é um apóstolo instituído por Deus aos gentios. Isto a gente vê em Romanos capítulo 1, versículo 1, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Gálatas, capítulo 1, versículo 1, onde é o próprio apóstolo Paulo se apresentando como um apóstolo. E outros também, aí a gente vai ver
ao longo de alguns textos, como por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 4 e versículo 14, Romanos 16, 7, Gálatas 1, versículo 19, todos esses textos estão mostrando alguns apóstolos instituídos ao longo dos textos do Novo Testamento. Então, o termo apóstolo pode ter dois sentidos, e aqui que é importante a gente destacar, porque seria o sentido especial e o sentido geral. No sentido geral, nós temos aqui referente àqueles que viram Jesus após a sua ressurreição. Então, esses que foram pessoalmente comissionados por ele a pregar o evangelho e estabelecer igrejas, ou seja, os 12, Paulo e outros. Eles tinham a autoridade ímpar na igreja no tocante à revelação divina e à mensagem original do evangelho. Aqui é importante a gente destacar isso, porque estes que foram comissionados diretamente por Jesus têm uma autoridade ímpar, como nós estamos dizendo aqui. Eles tinham uma autoridade mais evidente por justamente ter tido esta autoridade dada diretamente por Jesus. Então, quando a gente olha, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, após o revestimento do Espírito que aquela igreja recebeu, no versículo 42 nós temos o texto dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E por que isso? Por que aquela igreja estava perseverando na doutrina dos apóstolos? Justamente porque esta doutrina foi recebida pelo próprio Jesus. Então, estes apóstolos tinham uma autoridade ímpar no que diz respeito à mensagem, no que diz respeito à igreja do Senhor. Então, eles foram aqueles que receberam um comissionamento direto da parte de Jesus, que estiveram com Jesus, que receberam esta missão. Os 12, por exemplo, que participaram diretamente do ministério terreno de Jesus. Já os apóstolos, no sentido geral, nós dissemos no sentido especial, agora no sentido geral, referem-se àqueles que são enviados pelo Senhor Jesus e pela igreja para levar boas novas de salvação a outros. Por exemplo, nesse sentido, a gente pode destacar os missionários, que podem ser tidos como apóstolos, aqueles que são enviados para levar esta mensagem a outros, seja pela igreja do Senhor. Então, apóstolos no sentido especial, somente aqueles comissionados diretamente por Jesus, como os 12, o Paulo e outros nas páginas do Novo Testamento. Apóstolos no sentido geral é a aplicação do sentido do termo apóstolo, onde eles são os enviados com uma missão e uma mensagem a ser levada. Então a gente pode entender isso separando aqui apóstolo no sentido especial e apóstolo no sentido geral. Há um colégio apostólico, que aí a gente pode entender isto como o nome colégio apostólico dado ao grupo de 12 homens que foram chamados pelo próprio Jesus para segui-lo durante o seu ministério terreno. E aí a gente pode abrir o texto de Mateus capítulo 10, versículo 2, que nós citamos aqui anteriormente, mas vamos fazer a leitura dele. Mateus capítulo 10, versículo 2. Versículo 1 e 2. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem a toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. E aí continua: curai os enfermos, limpai os leprosos. E aí Jesus dando algumas orientações a estes apóstolos. Mas o que a gente pode perceber, fazendo referência ao nome destes 12 e também ao chamado de Jesus a ele, é justamente este colégio apostólico aqui
que é instituído por Jesus, aonde ele mesmo chama estes 12 e comissiona eles com uma missão. Então Jesus está dizendo: e indo pelo caminho, pregai, e indo pelo caminho, curai, expulsai demônios. E aí vai, Jesus deu uma missão a estes apóstolos, e é isto que a gente entende pelo ministério de apóstolo, aonde é um enviado com uma missão, é um representante daquele que o enviou. Sejam aqueles que, no sentido geral, que são enviados hoje pela igreja, por exemplo, algum missionário, ou sejam aqueles que foram enviados diretamente por Jesus, eles tinham esta mesma missão. Otávio, complementando a sua fala aí, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que recebi do Senhor e também vos ensinei. Então ele mesmo estava relatando que ele tinha recebido do Senhor e estava ensinando aquilo que o Senhor o havia passado. Justamente o apóstolo Paulo dizendo, como o diácono Kenny está citando aqui, o texto de aos Coríntios, onde ele diz que ele recebeu. Então o apóstolo, ele recebe algo, e não só a mensagem que ele recebe, que ele deve transmitir, mas como também a autoridade dada por Deus a este representante, a este enviado pelo Senhor. Então os apóstolos tinham esta autoridade. O texto de Mateus que nós lemos, versículo 1, diz que Jesus estava não só chamando os seus 12, mas dando a eles poder. Então este poder é a autoridade que Jesus concedeu aos apóstolos, ou a todo este colégio apostólico, não só a estes 12, como também o citado pelo diácono Kennedy, o apóstolo Paulo, e os demais que foram enviados como apóstolos. Vamos ao segundo ministério, sendo ele os profetas, que é importante a gente destacar, porque há uma diferença muito grande do que nós vimos como o ministério profético ao longo do Antigo Testamento e o que nós temos por profetas em nossos dias. Então, em hebraico, a palavra para profeta é nave, que vem de uma raiz nova. Essa palavra significa anunciador. Os termos hebraicos também são usados para profeta. Então, o profeta é aquele que vê, ou seja, um vidente. É claro que vidente aqui no sentido de conhecer aquilo futuro, mas revelado, é claro, por Deus, sendo este um anunciador daquilo que o Senhor disse. Então, o profeta, ele é um porta-voz do Senhor. O profeta fala aquilo que o Senhor o designa a falar. Então, do grego a gente tem uma palavra que é usada nos evangelhos, por exemplo, Mateus capítulo 1, 22, Mateus capítulo 2, versículos 5 e 16, Marcos 8, 28, Lucas 1, 70 e 76, e também no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 7 e 11, 10, que significa profecia. Essas palavras derivam do grego, que também querem dizer falar por outrem. Então, o profeta é justamente aquele que fala em nome do Senhor. Da forma que a gente entende o apóstolo, o profeta, ele também tem esta autoridade em falar em nome do Senhor. É claro que a gente precisa aqui diferenciar o dom de profecia e o dom de profeta. O dom de profeta a gente entende como um ministério profético que foi dado a alguns profetas, por exemplo, ao longo do Antigo Testamento. Aqueles que a gente destaca como, por exemplo, os profetas maiores e profetas menores, esses tinham um dom de profeta. E como é que a gente entende isso? Quanto ao dom de profeta, os profetas foram constituídos como um ministério da palavra de Deus. Então, eles tinham um ministério a ser exercido. Quando a gente olha, por exemplo, para Elias, Isaías, o profeta Daniel, esses tinham um ministério profético permanente. Então, o dom de profeta é permanente. O dom de profeta estava sobre eles. Eles tinham essa autoridade para falar em nome do Senhor. Muitos destacam, por exemplo, as falas do profeta Elias, onde ele diz: olha, eu estou dizendo, não vai chover. Mas por que ele diz que não vai chover? Porque ele tinha uma autoridade por parte de Deus para falar em nome do Senhor.
Então não é que o profeta tem uma autoridade para falar do que quer. Ele fala aquilo que o Senhor o avalia ou valida para que se tenha esta autoridade a ser exercida sobre o povo. Então, o dom de profeta é o dom permanente, é um ministério da palavra por parte de Deus. Então, impulsionados pela inspiração profética, eles falavam em nome do Senhor. E aí a gente tem uma série de referências, uma série de textos para a gente dizer aqui, que não nos dá o tempo necessário. Por meio dessa inspiração, esse ministério é acompanhado de edificação, exortação e consolação. Da forma que a gente disse em nossa introdução, o dom dado por Deus, ele tem um propósito. E os profetas tinham um propósito. Então, quando a gente vê o profeta sendo levantado, era Deus falando com o seu povo com um propósito daquele momento, naquele contexto. Muitas vezes, quando a gente vê um profeta falando no Antigo Testamento, o povo tinha se distanciado do Senhor, por exemplo. Se distanciado da sua palavra, dos seus preceitos, dos seus mandamentos, e o profeta vem para trazer o povo de volta. É por isso, meus irmãos, que quando a gente fala de profecia ou de profetas, não é um ministério que vai se opor à palavra, porque muita da nossa ideia errônea é pensar que o ministério profético tem uma desassociação com a palavra do Senhor. Muito pelo contrário. O ministério profético é justamente aqueles que vêm em nome do Senhor para trazer o povo de volta à palavra. Isso a gente pode ver, por exemplo, no Monte da Transfiguração, onde há Moisés e Elias, juntamente com Jesus, representando cada um dos ministérios. O Moisés representando a lei, ou a palavra, e o Elias representando justamente o ministério profético. Isto quer dizer desta corroboração, aonde há sim um equilíbrio, aonde o profeta nunca vai dizer algo que está em desacordo com a palavra. Nunca. O profeta vai dizer aquilo que está de acordo com a palavra. E muitas vezes porque o povo deixou de ouvir a palavra do Senhor ou de guardar esta palavra. Então, o dom de profeta era um ministério estabelecido no Antigo Testamento e um dom permanente. Agora, quando a gente fala do dom de profecia, este já não é permanente e a gente já entende mais para os nossos dias. Este dom de profecia é um dom esporádico. Como é que a gente entende isso? A profecia é uma mensagem de Deus dada a uma pessoa a quem o Espírito manifesta este dom. Tal pessoa deve transmiti-lo exatamente como a recebeu. A atitude de quem profetiza deve ser: a palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Então, aquele que recebe o dom de profecia, e por que é esporádico? Porque é em dado momento em que o Senhor estará destinando uma mensagem a alguém, ou à sua igreja. E este que tem o dom de profecia, recebe esta mensagem e a transmite de forma a como a recebeu. O que o Senhor disse, ele transmite. A mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo não é transmitida mecanicamente, mas fiel e consciente. No momento em que a profecia é transmitida, não é Deus quem está falando, mas é o homem ou a mulher que recebeu este dom de profecia, que está falando em nome do Senhor, ou aquilo que recebeu do Senhor. Se fosse o próprio Deus falando, não haveria necessidade de se julgar a mensagem. E por que isso está sendo posto aqui? Como disse o texto que nós lemos, pastor Francisco já vai falar, por que não é mecanicamente? Porque aquele que recebe o dom de profecia está consciente. Então não é que Deus toma a pessoa, tira o seu consciente e a usa apenas como um instrumento que fala aquilo que Deus está dizendo. Não. O dom de profecia vem para alguém de forma consciente. Então a pessoa está transmitindo aquilo que, impulsionada pelo Espírito Santo, ela está recebendo. Então, este que recebe o dom de profecia precisa ter a responsabilidade que os profetas tinham de entender aquilo que o Senhor estava dizendo e transmitir de forma fiel o que o Senhor estava dizendo. Então, o que eu recebo, seja eu alguém que recebi o dom de profecia, preciso falar aquilo que o Senhor me transmitiu de forma fiel. E isso não de forma mecânica, não vai ser de forma mecânica, vai ser de forma consciente. Pastor Francisco.
Pai do Senhor para os irmãos. Eu entendo que também, nessa ministério e dom, no Antigo Testamento, né, parecia ter um pouco de diferença, né? Porque aquele profeta era chamado, escolhido só para aquela missão, né? De ser um profeta como ministério. Ele não trabalhava, ele tinha toda, né? Tinha que ficar à disposição aí do povo e muitas vezes falar aquilo que Deus transmitia para o povo e também para o rei, que era no Antigo Testamento. A Bíblia diz, no meu entender, que o profeta, ele veio até João. Não é isso que a Bíblia fala, né? Que o profeta, ele veio até João, como no Antigo Testamento. E depois, pelos dons espirituais, pelo qual o nosso irmão está ensinando aí, uma pessoa, né, ele verdadeiramente não é separado, eu entendo isso, agora no Novo Testamento, para exercer esse ofício de profeta, mas sim como os dons espirituais pela qual a igreja recebe através dos dons espirituais, e que uma pessoa, né, ele pode ser sim usado por Deus através dos dons espirituais, né? E então, falando sobre João, né, a Bíblia diz que esse ministério veio até João, um dos últimos profetas, né? Entendeu? Então, eu vejo dessa forma, e também eu estou aprendendo bastante com nossos irmãos, que graças a Deus está tendo. Irmã Leidiane também, né? Ela deu uma explicação passada aí, que a gente também se está recebendo, e cada vez nós estamos aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Francisco, pela sua colaboração. Então, meus irmãos, quando a gente olha, justamente o que o pastor Francisco está aqui comentando, quando a gente olha para o ministério profético no Antigo Testamento, era uma separação de alguém para este ministério. Hoje, no contexto da igreja, nós temos o dom de profecia, que é esporádico, que pode se ter na vida de seja um obreiro, de um irmão, de uma irmã, aonde Deus usa alguém como um profeta diante do seu povo para transmitir uma mensagem com o dom de profecia, que é um dom espiritual. Então, o tempo já não nos espera, vamos ao ministério de evangelista. Há uma definição, a palavra evangelista vem de uma origem grega que literalmente significa mensageiro de boas obras. Então, o evangelista é justamente um mensageiro de boas obras. Por isso, podemos dizer que os missionários são verdadeiros evangelistas por serem essencialmente pregadores do evangelho. Paulo era um evangelista, por exemplo, quando em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, está fazendo essa referência, bem como também o Timóteo, em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Então, aquele que leva a mensagem de boas obras, ele pode ser um evangelista. E aqui, meus irmãos, para a gente ganhar tempo, a gente precisa diferenciar o ministério de evangelista da função de evangelizador. Então, como é que a gente diferencia isso? Então, vamos lá. Evangelista é um termo que pode ser encontrado no Novo Testamento por pelo menos 3 vezes. Filipe, o evangelista, em Atos capítulo 21, versículo 8, ele mesmo concedeu uns para evangelista, é o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, e faz o trabalho de um evangelista em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. A primeira referência é de um homem como evangelista, a segunda é ao dom de evangelista, e a terceira é o trabalho de um evangelista. A chamada especial reservada para alguns, que é o dom ministerial de evangelista, que está descrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, isto é, para alguns, mas a chamada geral para ganhar almas é feita para todos nós, todos os crentes. Então, como a gente diferencia isso? Ora, o dom de evangelista, ou dom ministerial, a separação, não é para todos.
esta é uma função ministerial reservada a alguns, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios. Agora, a função ou o trabalho de evangelista, o mensageiro de boas obras, todos nós devemos fazer. Então, o crente ele precisa entender que não é porque nós não somos ministerialmente comissionados que nós não podemos exercer algumas funções como os que são comissionados exercem. Se um evangelista é separado, Deus o separou, isto é uma chamada e uma vocação individual. Mas todo crente pode fazer um trabalho evangelístico ou uma função de evangelizador, anunciando ao Senhor Jesus e ganhando almas para o seu reino. Então, esta foi aqui uma definição breve de evangelista, até porque o nosso tempo já acabou. Vamos ao ministério pastoral. O pastor, ele pode ser entendido no Novo Testamento como um apacentador de ovelhas. Eu estou aqui encurtando e resumindo para que a gente possa concluir aqui os demais ministérios. O dom ministerial de pastor, ele pode ser entendido como um dos dons ministeriais concedidos à igreja, encontrado, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E o pastor, ele é responsável pela direção e pelo apacentamento do rebanho. É o anjo da igreja. Serve sob a direção do bom pastor, que é Jesus, a quem pertence a igreja. E deve andar nas suas pisadas e sobre a sua direção. Cabe ao pastor velar pelas ovelhas como quem tem de dar conta por elas. Então a gente pode relacionar aqui o quão necessário é o ministério pastoral diante da igreja, dentre as suas responsabilidades. E aqui eu vou citar algumas responsabilidades do pastor e por que esse ministério é tão essencial para a vida do corpo de Cristo. Primeira delas, das atribuições ao pastor: cuidar da sã doutrina e refutar a heresia. Tito, capítulo 1, versículo 9 a 11, é a referência que nós podemos entender isto. Ensinar a palavra de Deus e exercer a direção da igreja local. Isso a gente pode ver na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, e também na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Ser um exemplo de pureza e da sã doutrina. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. E também esforçar-se no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. Hebreus capítulo 12, versículo 15, capítulo 13, 17, e também a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Então, aqui a gente viu algumas das atribuições do pastor. E por isso, o ministério pastoral é tão essencial para a igreja do Senhor. Se nós dissemos que os dons ministeriais, ou os dons concedidos pelo Senhor, eles têm o propósito da edificação da igreja, o pastor é aquele que tem um papel essencial nisso. Aonde o pastor, ele é quem apacenta, quem cuida e quem zela para que a sua ovelha seja edificada. E é claro, todos os demais ministérios, no contexto da organização da igreja, estão debaixo de uma orientação pastoral. Então, por isso, o pastor é de tão relevante importância no meio da igreja, como esta separação ministerial. Vamos ao dom de mestre ou de doutores. O termo mestre e doutor, ele pode ser entendido também como um instrutor. Ele é aplicado, por exemplo, a Jesus. Jesus é chamado de mestre muitas vezes em várias referências nos evangelhos. Aos mestres da lei, por exemplo, também em Mateus capítulo 9 e 11, são referidos como mestres ou doutores. E também a João Batista, em Lucas capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo também é tido como mestre, na referência de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. A atividade primordial do mestre, do doutor ou do ensinador é cuidar do ensino fundamental das Sagradas Escrituras. Então o mestre está posto como aquele que vai alimentar o povo com o ensino sadio da palavra. Então aqui é um ministério também importantíssimo. E é claro que o pastor, o evangelista,
um apóstolo, ele pode também ter uma função de mestre diante da igreja. Ele pode ensinar, ele deve ensinar. Por exemplo, o pastor ele está a todo tempo doutrinando a igreja, ensinando a igreja. Então ele faz também uma função de mestre. Mas o mestre é justamente este que vai instruir o povo de Deus e ligado a este crescimento da igreja pelo ensino da palavra. É um dom importantíssimo, o dom de mestre e de doutor, dos mais importantes dons ministeriais dados à igreja do Senhor. E é claro, o ensino da palavra do Senhor, ele é indispensável a nós. Não há crescimento, não há evolução da igreja no que tange a obra do Senhor sem o ensinar da palavra e sem a base fundamental que é a palavra para nós. Meus irmãos, nós não temos mais tempo, por isso eu estou aqui apenas pincelando os pontos da nossa lição, mas agora a gente vai falar rapidamente sobre os presbíteros e sobre os diáconos, como é que estes dois serviços, eles também são importantíssimos no serviço ministerial da igreja do Senhor, e por que é que a gente deve também valorizar estes dois ministérios. Então, o presbítero, ele é um comparativo. O termo presbítero, ele pode ser uma pessoa experiente, madura, um ancião. É por isso que os presbíteros, eles são tidos, muitas vezes, no texto bíblico, como os anciões. A palavra bispo também pode ser um equivalente a presbítero, tá? Então, é uma autoridade de liderança da igreja. E o presbítero, ele tem umas funções muito relevantes diante da igreja. Aí eu vou destacar algumas aqui. A igreja local, que tem um presbítero, ele vai ensinar a palavra. Então, o presbítero ele também vai ensinar a igreja do Senhor. Ele vai proteger a igreja dos falsos mestres. Isto a gente tem as demais referências, que nós não vamos citar aqui, porque não há mais tempo. Como, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 17, 28, 31, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e Tito 1, 9. Eles vão exortar os santos na sã doutrina, eles vão fazer visitas e orar pelos doentes, ungindo-os com óleo. Então, Tiago, capítulo 5, versículo 14, é um texto muito conhecido para dizer sobre isso. Eles vão julgar questões doutrinárias, e é claro aqui, isto com base no texto bíblico. Atos, capítulo 15, versículo 16. Vão dirigir igrejas, 1 de Pedro, capítulo 5, e 1 carta a Timóteo, capítulo 5, 17, e também apacentar e cuidar da igreja. Então, o presbítero ele é posto como uma função auxiliar à liderança da igreja. E, em muitos casos, podendo ser também ele aquele que está encarregado de dirigir a igreja. Isto, é claro, sendo designado por uma liderança maior. Então, o presbítero ele é um cargo auxiliar importantíssimo para a igreja. Como nós vimos, os textos bíblicos vão mostrar que os presbíteros vão ensinar a palavra do Senhor, proteger a igreja de falsos mestres, exortar os santos na sã doutrina, fazer visitas e orar pelos doentes, ungindo-os com óleo, vão julgar questões doutrinárias, dirigir igrejas e apacentar e também cuidar da igreja do Senhor. Então, o presbítero é um cargo, uma função importantíssima também à igreja do Senhor. Vamos aos diáconos, e aqui a gente pode fazer também uma diferenciação, porque é importante a gente dizer isso aqui, porque é também algo que pode se estender a toda a igreja, porque nós temos o diácono, que é uma função ministerial, e nós temos a diaconia, que é um termo grego para serviço. O serviço, todos nós podemos prestar qualquer tipo de serviço na igreja do Senhor para a sua obra. Então, seja um obreiro da casa do Senhor, destinado ao diaconato, ou seja, um irmão, um membro da casa do Senhor, pode prestar algum serviço. É claro que há restrição para aqueles serviços que são ministeriais. Isto é para o diácono, não para aquele que serve qualquer outro tipo de serviço que não seja ministerial. Então, a gente pode fazer essa diferenciação. Então, a palavra
própria para diácono é usada de várias maneiras nas páginas do Novo Testamento, submetendo ao serviço de qualquer espécie espiritual ou material. Os diáconos poderão realizar diversas tarefas na casa do Senhor com dignidade, cuidado e zelo. A função principal dos diáconos atualmente é auxiliar o pastor ou o dirigente da congregação nas atividades espirituais ligadas ao culto ou não, bem como nas atividades sociais e materiais da igreja para as quais for designado. Então, o serviço do diácono na igreja hoje, ele é encarregado sobre a direção dos ministros da igreja, relacionado com os serviços de ordem material e social, e socorrer. Conforme o modelo do Novo Testamento, os diáconos não tomavam parte da administração da igreja, mas sim auxiliavam aqueles que administravam a igreja. Diferenciando diaconato e diaconia, como nós dissemos, diácono é uma função ministerial que somente aqueles que foram separados a esse ofício exercem. A diaconia é um termo utilizado para o serviço. Então, o servir, todos nós, como crentes do Senhor, podemos servir na casa do Senhor de forma a exercermos uma diaconia. Então, meus irmãos, este foi o segundo ponto da nossa lição, para entendermos os ministérios destacados por Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 11, sendo eles apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. O terceiro ponto da nossa lição vai tratar sobre as qualificações para o ministério. O comentarista ele divide esse terceiro ponto em 3 subpontos: as qualificações de natureza moral, onde ele vai destacar 2 qualificações de natureza moral, as qualificações de natureza social, da mesma maneira ele vai destacar 2, e qualificados para o ministério, que é um resumo de tudo aquilo que ele está dizendo nesse terceiro ponto da nossa lição. Então, as qualificações de natureza moral, nós podemos destacar: ser irrepreensível. Não significa ser perfeito, porque nenhum de nós alcançará a perfeição, e sim ter a maturidade e um comportamento cristão exemplar, ser livre de toda acusação válida. Meus irmãos, aqui eu gostaria da atenção dos irmãos. Ser irrepreensível é ser livre de toda acusação válida. O que isso quer dizer? Irmãos, falar por falar, qualquer um pode falar a respeito daqueles que foram separados pelo Senhor. Qualquer um pode falar, qualquer coisa pode ser dita. Agora, uma acusação válida, verdadeira, o obreiro, o ministro, aqueles que foram separados pelo Senhor, precisa ser irrepreensível. O que é isso? Precisa ser livre. Olha, falaram isso, pode ser uma mentira, uma calúnia. Agora, uma verdade, ele precisa ser livre disso. Então, não é ser perfeito, mas a acusação que for dita ao ministro separado por Deus, que faz parte desse ministério, ela não pode ser válida e ser aprovada em tudo. Isto a gente pode ver nos textos que o apóstolo Paulo orienta a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 10, e também na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Não ser avarento é também uma qualificação de natureza moral. A avareza também pode ser associada à cobiça de torpe ganância, que é uma idolatria. Por isso, o apóstolo Paulo, ele vai alertar quanto ao perigo de colocar o amor no dinheiro. Isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, e primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. As qualificações de natureza social, a gente pode destacar a mansidão. O ministro, ele precisa e deve ser manso de coração, isto é, não ser irascível nem violento, pois convém que seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Então, a mansidão é uma das qualificações sociais, e também a humildade, que se contrapõe à soberba, ao orgulho e à arrogância. Um obreiro que não se reveste de humildade, isto é, não se humilha debaixo da potente mão do Senhor, está longe do Senhor. Então, o próprio Jesus vai ensinar sobre humildade, e nós precisamos destacar isso na vida daqueles que são separados ministerialmente. Então, meus irmãos, nós vimos na nossa lição de número 7 que o serviço
do ministério sacerdotal de todo crente é para toda a igreja. É um serviço ou um ministério universal que alcança a todos nós. Vimos que no Antigo Testamento há exigências que foram postas por Deus de forma física, que hoje não mais são necessárias, porém, nós precisamos zelar por uma vida espiritual limpa de qualquer deformidade. A igreja precisa ser um exemplo para exercer esse sacerdócio real de Deus. No segundo ponto, nós vimos uma estrutura ministerial da igreja, onde destacamos cada um dos ministérios que o apóstolo Paulo destaca em Efésios capítulo 4, versículo 11, e vimos quais funções eles exercem, tanto os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres e doutores. Estes ministérios são separados de forma de uma vocação individual. Como nós vimos na carta de Paulo a Timóteo, há uma chamada geral. Ele nos salvou e nos chamou. Mas há também uma constituição onde ele separa individualmente alguns, como o apóstolo disse, para o que ele foi constituído apóstolo, pregador e doutor ou mestre dos gentios. Então esta foi a nossa lição de número 7. Vamos ler a conclusão, concluir assim a lição de número 7 com a graça de nosso Deus. Nesta lição vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apacentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como os dons de Deus à igreja. E lembrando sempre que os dons concedidos por Deus são com um propósito de edificação. Como nós vimos em Efésios capítulo de número 4, é para a unidade da fé da igreja, é para o conhecimento do Filho de Deus, é para que nós alcancemos uma maturidade de fé diante do Senhor e para que a igreja possa crescer diante de Deus. Este é o maior propósito dos dons concedidos pelo Senhor. Nós vamos fazer uma oração. Após isso, o nosso irmão evangelista José Antônio estará louvando a Deus com o hino da harpa e os diáconos recolhendo as ofertas da maturidade. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, nós queremos te louvar, ó Deus, bendizer o teu nome, agradecer-te, ó Senhor, por mais uma escola bíblica dominical que está sendo concluída aqui nesta manhã.